Bem, sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos iniciando aqui mais uma conversa, mais uma aula. Nós conversamos, eu sempre gosto de começar a aula fazendo uma breve revisão, mesmo que rápida, do que nós conversamos na última aula, para que possamos fazer uma conexão dos temas. Quinta-feira passada, nós avançamos e conversamos um pouco sobre posição histórica do processo penal, como é que esse processo penal ele caminha, e nós vimos que a gente vai sempre avançar, né, do privado para o público, né, do particular para o coletivo. O processo penal vai adquirindo paulatinamente uma carga mais coletiva, é onde a gente chega hoje. Então a gente vai ter uma estrutura completamente pública, né, completamente dependente do encaminhamento estatal. É aí que a gente vai chegar no processo contemporâneo. Vimos os sistemas processuais, né, vimos aí o sistema inquisitorial, que é aquele sistema em que a gente vai efetivamente organizando para que a gente tenha uma lógica que é a concentração das três funções essenciais: acusar, defender e julgar numa única pessoa, numa única instituição. E temos o sistema acusatório, que é o sistema que vai indicar que essas funções, que são funções básicas da estrutura do processo penal, devem ser repartidas, divididas em instituições e pessoas diferentes, para que com isso a gente possa efetivamente garantir um nível de isenção, um nível de imparcialidade maior. Então, o grande salto conceitual do sistema inquisitorial para o sistema acusatório advém dessa divisão, dessa separação dessas funções essenciais, para que com isso a gente possa efetivamente, repito, ao separar, criar uma situação, criar um mecanismo mais focado na imparcialidade, na isenção, uma vez que, tomando como exemplo a função de julgar, eu terei, dentro dessa perspectiva, a função é uma função que passa a ter uma isenção que antes ela não tinha, uma vez que a acusação e a defesa são aplicadas a uma outra pessoa. Então, o grande salto a gente vai identificar no sistema acusatório é exatamente essa separação que nós vamos ter das lógicas essenciais que demandam uma atuação desse personagem julgador dentro de uma realidade própria, em que ele não vai ele não vai efetivamente deixar-se contaminar, ou pelo menos fica mais difícil que ele se contamine previamente com uma das versões, já que essa atribuição de acusação e defesa sai dele e é deslocada para uma outra pessoa, para uma outra instituição. Então, o grande salto evolutivo do sistema inquisitorial para o sistema acusatório decorre efetivamente dessa perspectiva de termos, com base nesse raciocínio, uma separação entre acusação, defesa e julgamento, que garantirá cada uma dessas funções um pouco mais de isenção, de imparcialidade na condução daquela determinada atribuição. Vimos que, fora esses dois sistemas, também a doutrina cita o chamado sistema francês, que seria um sistema misto. Né? O sistema francês seria um sistema misto. O que é que decorreria desse sistema misto? É um sistema
que é compartilhado, ele dividido em dois momentos, né? Um momento em que a gente vai ter a atuação de um modelo essencialmente inquisitorial, e depois um outro momento, uma outra etapa, uma outra fase, que aí sim a gente vai falar de um modelo acusatório. Tá? A doutrina dominante no Brasil situa o modelo brasileiro nesse modelo. Então, alguns não concordam com essa classificação, dizem que tolerar alguma parcela, alguma etapa nosso modelo como um modelo inquisitorial seria ofensivo aos termos da Constituição, mas o entendimento que ainda vem predominando é de que o modelo brasileiro seria, sim, um modelo misto, uma vez que ele tem o início de todo o processo de persecução criminal, é o início decorrente da atuação do delegado, né, no inquérito policial. Me dei um segundo, eu vou desligar aqui a câmera um segundinho, só para conectar aqui o cabo do notebook. Só um minutinho, tá? Pronto, agora que eu vi que a bateria aqui estava acabando, já está conectado. Então, vejam só, há uma parte da doutrina que diz, não, a Constituição de 88, com todos os princípios que ela define como formadores do processo penal, não admite de forma nenhuma que nós tenhamos uma etapa, uma parcela do processo que seja inquisitorial. No entanto, o entendimento que ainda vem dominando é dizer, olha, a persecução como um todo, o sistema processual como um todo, é no Brasil caracterizado por um momento essencialmente inquisitorial, onde vou ter a atuação do delegado, e há uma outra fase, essa, digamos, o processo no sentido estrito, que aí é a fase realmente judicial, a fase do desenvolvimento da ação penal, e nós vamos perceber, aí sim, nesse momento, a atuação do sistema acusatório. Então, como nós teríamos um momento que é essencialmente inquisitorial, onde o delegado de polícia vai buscar aqueles elementos de informação para fundamentar uma futura ação penal, a gente teria essa etapa inquisitorial e a etapa principal, digamos assim, mais robusta, que é a fase judicial, essa sim, ela teria efetivamente a matriz acusatória, daí porque ainda é possível a gente definir o nosso modelo como um modelo misto. A doutrina vem admitindo ainda essa classificação. Tá? A gente vai admitir ainda essa classificação. E vimos também a lei processual penal no tempo e no espaço, no finalzinho da aula de quinta-feira, e aí só para recordar, para a gente fixar isso. Repito, eu sempre gosto de começar fazendo a revisãozinha da aula passada, para a gente poder fazer o conector, né, desses elementos. Então, o que é que a gente vai ver a partir da lei processual penal no tempo e no espaço? A lei processual, já te respondo, Hanna, a lei processual no espaço, ela está condicionada ao território nacional, ela está vinculada ao território nacional, onde há exercício de jurisdição, é possível que eu faça o exercício da aplicação da lei processual, esse é o primeiro ponto. E, quanto ao tempo, a lei processual que vai reger a atividade é aquela vigente na hora, no dia de realização do ato processual. Então, veja que a lei processual no tempo e no espaço, repito, ela tem uma certa simplicidade, uma certa tranquilidade no seu trato. A passagem da etapa inquisitorial para a etapa acusatória, no caso brasileiro, Lohan, é exatamente quando eu concluo um inquérito policial, remeto esse inquérito policial para o titular da ação penal, Ministério Público de um lado e o ofendido do outro, conforme eu esteja falando de uma ação pública, de uma ação privada, e, nesse momento, esse titular da ação vai
oferecer aquela determinada ação para que o juízo possa decidir sobre a tramitação. Na hora que a gente usar uma linguagem bem direta, na hora que eu saio da delegacia e chego no fórum, isso aí vai marcar a separação entre uma etapa essencialmente inquisitorial de uma etapa obrigatoriamente acusatória. Né? O desenvolvimento do processo na sua fase judicial, aí não há a menor dúvida, não existe nenhuma dúvida de que ele tem que seguir uma lógica acusatória com essa separação de funções, certo? Então, é absolutamente claro esse tipo de raciocínio. Agora, há muita gente, Lohana, que trabalha, muita gente que desenvolve trabalhos, inclusive, de mestrado e de doutorado. Eu até acompanhei um colega que está desenvolvendo a tese dele de doutorado sobre essa questão do sistema acusatório, em que cada vez mais tem buscado, esses trabalhos têm buscado a consolidação da ideia de que o modelo de inquérito, como nós temos hoje, a gente vai ver daqui a 2 semanas, ele é falido diante da estrutura da Constituição. Então, há muita gente que, por exemplo, defende que desde o inquérito policial eu já deveria ter a participação ativa das partes, a interação das partes, para dotar esse inquérito policial de uma estrutura contraditória que ele ainda não tem. Tá? Então, mas isso tudo é uma perspectiva futura. Hoje, o entendimento dominante na doutrina é de que sim, a gente tem um modelo híbrido, misto. Por quê? Porque o inquérito é essencialmente inquisitorial, a ação penal ela é essencialmente acusatória. Então, a separação, tua pergunta é muito legal para a gente marcar bem essa separação. É quando eu concluo a investigação policial, concluo o inquérito policial e parto no momento seguinte para o oferecimento e desenvolvimento da ação penal. Tá claro? Sobre a aula passada, ainda alguma dúvida? Pessoal, nós hoje vamos começar a nossa unidade sobre princípios constitucionais. Serão 4 aulas sobre princípios constitucionais. Portanto, essa semana e a próxima semana, nós dedicaremos aí ambas ao estudo dos princípios constitucionais. Daqui a 2 semanas, aí nós temos 2 aulas sobre inquérito policial, depois 2 aulas sobre ação penal, e por aí vai. Então, hoje e as próximas 3 aulas serão dedicadas ao estudo dos princípios constitucionais. Eu queria fazer aqui uma breve introdução, nem tão breve assim, uma média introdução. Primeiro, nesse estudo dos princípios constitucionais do processo penal, vocês vão sentir em determinados momentos. Antes de começar, deixa eu só fazer a chamada, tá certo? Eu vou fazer a chamada, queridos, pela lista que eu tenho aqui de vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida eu pergunto, por favor, não saiam agora. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho que eu já estou concluindo aqui a chamada, viu? Perfeito, perfeito. Já vi aqui seu nome. Não, não precisa, é porque eu estou acompanhando aqui, eu tenho uma lista de todos que estão presentes. Podem ficar tranquilos que eu faço por aqui, tá bom?
Prontinho. Chamada feita, viu? Professor, só uma pergunta. Pois não. A gente então vai começar a unidade 2, que é os princípios do direito processual penal, Exato. Vamos né? começar. É. Tá certo, tudo bem. E esse estudo a gente vai fazer hoje, quinta-feira, e ainda seguiremos com ele na semana que vem. Mas é exatamente essa unidade. E temos aí já lá no Lava 2 links de videoaula sobre esse conteúdo para dar um suporte a vocês. Então vocês vão ter 2 links lá. Ok, obrigado. Letícia, eu coloquei aqui. Eu consigo, na verdade, aparece bem seu nome aqui. Não sei, mas já coloquei aqui. Fique tranquila, viu? Muito bem, queridos. Então, a primeira coisa haverá, no momento que a gente for avançando aqui no estudo dos princípios, uma espécie de sensação de vocês de um certo déjà vu. Algo como, eu já vi isso, eu já estudei isso, eu já conheci isso. Isso é verdade. Por quê? Porque no semestre passado, na teoria geral do processo, vocês estudaram efetivamente todos esses princípios, viram lá todos esses princípios, e o que eu vou fazer aqui é apresentar alguns que são novos, existem princípios que são realmente novos, porque são princípios exclusivos do processo penal, são princípios que só nós tratamos, eu não vou encontrar esse princípio de outra forma, e há também uma leitura própria que o processo penal vai fazer de alguns princípios. Então, o nosso estudo, repito, vai visitar alguns temas que vocês viram na teoria geral do processo, mas mesmo assim há novidades. Em que sentido? Existem princípios que são novos, porque eles são exclusivos do processo penal, um princípio que a gente vai ver, por exemplo, na próxima semana, chamado princípio da íntima convicção, é um princípio novo que a gente vai ter porque ele é próprio, exclusivo do processo criminal, e mesmo os princípios que vocês já conhecem, como, por exemplo, o princípio da ampla defesa, nós vamos ver que no processo penal, esses princípios, eles acabam adquirindo uma intensidade maior. A incidência do princípio da ampla defesa no processo penal é uma incidência mais forte do que a que eu vou encontrar, por exemplo, no processo civil. Deixa eu dar um exemplo concreto. Se no processo criminal o juiz percebe que aquele advogado que representa o réu está construindo uma defesa deficiente, ou mesmo não está construindo defesa alguma, imagina, por exemplo, que ele diga, olha, o advogado não está peticionando, não está procurando provas, buscando provas, produzindo provas, ele existe formalmente, né? Há ali um advogado constituído para e pelo réu, mas, do ponto de vista prático, ele não materializa essa defesa. Nós teremos aqui um réu indefeso, nós teremos um réu completamente indefeso. O juiz criminal, em nome da ampla defesa, poderá, vejam só, nomear aquele réu indefeso e afastá-lo do processo. Ele pode ser afastado por uma decisão de ofício do juiz. Por quê? Porque o juiz tem o dever de zelar e de tornar efetiva a incidência da ampla defesa. Então, percebam a que ponto chega o exercício da ampla defesa no processo penal, porque ele vai facultar ao julgador tomar uma decisão tão radical como essa, ou seja, a declaração de ofício de que o réu está indefeso e afastar aquele réu do processo. Então, mesmo os princípios que nós já vimos e já estudamos no processo, eu vou colocar, Cristina, pode ficar tranquilo, eles são mais intensos quando a gente trabalha com processo penal. Então, estou só dizendo que essa sensação de que, rapaz, Rafael, eu já vi, eu já estudei, eu sei. A gente precisa, de fato, voltar a estudar isso para poder, dentro desse cenário, identificar, compreender bem a incidência desses princípios. Antes da gente começar a estudar um por um,
eu queria fazer uma breve leitura, uma contextualização do porquê é tão importante o estudo dos princípios. E aí, eu até adiantei um pouquinho isso para vocês na semana passada, mas agora eu queria ver com um pouco mais de profundidade. O que nós temos? O processo penal, como na verdade todo o direito ocidental, ele tem um momento que vai ser um grande divisor de águas, um grande momento de uma quebra ou alteração de paradigmas, que é exatamente o momento em que a gente vai ter aquele processo de revoluções liberais que ocorrem no último quarto do século XVII e vão culminar com a Revolução Francesa, lá em 1789. De certa forma, o que nós encontramos durante esse período? Nós encontramos a tônica geral de todos esses movimentos. Estou falando da Revolução Gloriosa, no último quarto do século XVII, na Inglaterra, da independência norte-americana, da Revolução Francesa, e de vários outros, inclusive, movimentos que vêm logo depois, como a independência dos países latino-americanos, ocorridas aí já nas duas primeiras décadas do século XIX. Então, veja, é um momento histórico aí de um século e alguma coisinha muito relevante para o Ocidente, porque ele demonstra uma quebra completa de paradigma e uma inversão da relação de poder. A relação de poder, tal qual ela estava estabelecida, ela vai ser invertida. E o que significa dizer que ela será invertida? O povo vai ao Estado e diz: olha, Estado, você vai continuar existindo. Eu preciso que você, de fato, continue existindo para que você possa promover o bem comum, regulamentar as relações sociais, trazer a harmonia e equilíbrio social e etc. Mas saiba que, a partir desse momento, nós vamos multiplicar por -1, nós vamos inverter aí a relação de poder, e quem manda agora sou eu, o povo. Não é à toa que a maioria das constituições do Ocidente trazem o dispositivo que o poder emana do povo e por ele será exercido. Então, é esse dispositivo que a gente vai ter, efetivamente, que desenvolver a partir dessa matriz em que eu tenho a continuidade do Estado, mas aquele Estado passa a ser um Estado limitado. Ele antes atuava de uma forma ilimitada, falando de um modelo de um Estado absoluto, absolutista, irrestrito, ilimitado, e agora ele passa a sofrer significativas alterações nos seus limites. Em português, ele passa a ter limite. Tá? E esse limite imposto pelo povo, que passa a ter essa titularidade desse poder, e isso faz com que essa relação se inverta completamente. E aí o que acontece nesses momentos? Nesses momentos, a gente vai ver o resgate de um conceito e uma espécie de ressignificação desse conceito. Não é um conceito do século XVIII, não é um conceito do século XVII, é um conceito muito anterior a isso, mas que é resgatado e ressignificado nesse momento histórico, que é o conceito de Constituição. A Constituição, ela não é uma criação do século XVIII, do século XVII, que seja. O conceito de uma Constituição como um documento político, jurídico, ele é muito anterior. A gente vai falar de Constituição nas cidades e estados gregas, a gente vai falar da Carta Magna de 1215, lá do João Sem Terra. Então, é um conceito que já havia. Agora, o que acontece? Com essa inversão da relação de poder derivada desses processos revolucionários no Ocidente, nos séculos XVII, XVIII e início do século XIX, a gente vai perceber que eu preciso ter um documento que consiga definir com precisão qual é o limite de atuação do Estado. E aí o que eu vou fazer? Eu vou resgatar a Constituição, um documento antigo, mas que ele passa a ter uma nova roupagem, porque ele se encaixa perfeitamente nessa necessidade. Então o povo vai dizer, olha, eu vou usar esse instrumento chamado Constituição,
para, de fato, constituir o Estado. E nele eu vou delimitar todos os limites do exercício de poder do Estado. Então, percebo que há essa ressignificação a partir desse momento histórico, e essa ressignificação permite que eu passe a atuar de uma maneira a limitar objetivamente, isso é importante, limitar objetivamente o exercício do poder do Estado. Não é à toa que vocês viram lá no direito constitucional, que quando a gente fala de direito constitucional, nós estamos falando de três matérias essencialmente constitucionais: repartição de garantias, de repartição de funções, estruturação das instituições do Estado e direitos e garantias fundamentais. Então, quando a gente pensa nas estruturas constitucionais, quando a gente pensa efetivamente nas matrizes essenciais de temas que uma Constituição deve conter, a gente vai limitar a essas três matérias essenciais: estruturação das instituições do Estado, repartição de competências e o acervo de direitos e garantias fundamentais. Então, a Constituição vai dizer como é que o Estado se organiza, vai criar o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, vai criar a figura do Ministério Público, no caso da nossa Constituição, Defensoria Pública, vai estratificar o poder entre os entes federativos, União, estados e municípios. Então, ele vai fazer toda essa estratificação. No momento que ele coloca o Estado de pé, organizando e criando essas instituições, ele começa a alocar as competências. Compete à União isso, compete ao Estado isso, compete ao município isso. É um tema, inclusive, muito discutido atualmente. Haja vista, por exemplo, aquela decisão do início desse processo todo de pandemia do Supremo Tribunal Federal, em que o Supremo compartilhou a responsabilidade para o enfrentamento desse momento emergencial entre as três esferas da federação: União, Estados e município. Então, o Estado, o Supremo teve que se debruçar sobre um dos temas constitucionais por excelência, que é a repartição de competências. E o último dos temas, é aí que eu quero pegar o gancho para a nossa aula, é o conjunto de direitos e garantias essenciais. Então, é um conjunto de direitos e garantias essenciais. Dentro desse cenário, o que a gente vai perceber é que esse conjunto de direitos e garantias representará a definição objetiva de até onde o Estado pode ir. Então, esse conjunto de direitos e garantias delimita qual é o direito que eu, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, tenho, e qual é o direito que efetivamente o Estado terá. Então, eu vou dizer: olha, Estado, você pode processar, mas tem que ter um devido processo legal. Você pode aplicar penas, mas as penas não podem ser dessa natureza. Você tem que ter uma lei penal que define aquele fato como criminoso. Se a lei tem que ser anterior ao fato. Veja, eu vou elencando nesse cardápio de direitos e garantias todas as limitações que eu quero impor àquele Estado, para que com isso eu possa constituí-lo de fato e definir qual é o limite que a gente vai ter dentro dessa perspectiva. Então, nesse momento histórico, com essa inversão da relação de poder, passa a existir a necessidade de nós termos um documento, repito, político e jurídico, no caso a Constituição, que é ressignificada nesse momento, para delimitar o alcance do Estado. Em português ainda mais direto, é a Constituição que cria o Estado e diz qual é a cara que esse Estado vai ter. Não é à toa, apenas para a gente resgatar um pouquinho as aulas de direito constitucional que vocês tiveram, se você analisar especificamente a história constitucional brasileira, nós vamos ter o seguinte: a cada ruptura política que nós vamos identificar no Brasil, a cada ruptura nós temos como decorrência uma nova Carta Constitucional. Então, veja, tivemos a independência em 1822,
temos aí a Constituição Imperial em 1824. Vem a Proclamação da República em 1889, temos a declaração imediata de uma nova Constituição em 1891. Temos aí a chegada do Getúlio ao poder em 30, Revolução Constitucionalista em 32, temos a Constituição de 34. Vem aí a intentona comunista, Plano Cohen, inicia o Estado Novo em 37, o Getúlio fecha ainda mais a ditadura dele em 37, produz uma nova Constituição. O Getúlio cai em 45, temos uma redemocratização do Brasil, e qual é a consequência? Constituição em 1946. Vem um golpe militar em 64, nova ditadura, novo período ditatorial no Brasil, temos a Constituição de 67, com a emenda constitucional número 1 de 69. Fim do governo militar, da ditadura militar em 85, e temos uma nova Assembleia Constituinte com a Constituição de 88. Veja que a cada grande ruptura institucional e política que nós tivemos no Brasil, a consequência disso foi a necessidade de produção de um novo texto constitucional, porque é o texto constitucional que põe o Estado de pé, delimitando os seus limites, delimitando a sua esfera de atuação. Então, não é à toa que a gente começa efetivamente o estudo do processo penal conhecendo esses princípios constitucionais, ou seja, esse cardápio de garantias e direitos constitucionais que nós temos na Carta Constitucional de 88, para que a gente possa saber exatamente qual é a cara que o processo penal vai ter. Em outras palavras, qual é o alcance que dentro do modelo constitucional, democrático e político que nós temos no Brasil, eu posso ter aí um avanço desse processo penal. E esses temas que nós vamos estudar, a compreensão desses princípios, ela é absolutamente fundamental, porque ela perpassará, ela acompanhará todo o avançar do nosso estudo. A gente está falando aqui de princípios, a gente vai voltar a aplicar esses princípios no inquérito, na ação penal, nas provas, nos procedimentos. Quando vocês chegarem lá em processo penal 3, que é uma disciplina optativa que trata de execução penal, vocês vão ver também a incidência desses princípios, porque até o último dia de atuação do processo penal, até o último dia de incidência da persecução criminal, eu tenho que observar esses princípios. É obrigatório observar esses princípios. Em português, se eu vou decidir lá na execução penal, veja, eu já tive inquérito, eu já tive processo, eu já tive condenação, transitou em julgado a condenação, estou cumprindo a minha pena. Aí na execução penal, eu estou decidindo se eu posso ou não posso progredir de regime. Se eu vou sair do regime fechado para o regime semiaberto, por exemplo. Nessa discussão, já no final da execução penal, continuará a necessidade de observância e de incidência desses princípios, como o princípio do devido processo legal, princípio da ampla defesa, princípio do contraditório e tantos outros. Então, veja, a importância do estudo dos princípios constitucionais deriva dessa ideia de que esses princípios serão os pilares essenciais sobre os quais nós vamos construir o nosso processo. Tanto é que se eu não observar um desses princípios no processo, no caso concreto, esse processo vai ruir, vai colapsar. Então, se eu tiver uma ação penal que não observe adequadamente a ampla defesa, ou não observe o contraditório, ou não observe o devido processo legal, ou qualquer outro desses princípios que nós vamos ver, a tendência é que eu vou gerar uma invalidade para essa ação penal, que pode, em última análise, comprometer toda a ação penal de forma definitiva. Então, veja, não dá para a gente começar efetivamente o nosso estudo de uma outra forma, assim como também não dá para a gente, a todo momento que avançar no nosso estudo de processo penal, não considerar esses princípios. Observar esses princípios, a observância desses princípios é fundamental para que a gente tenha aí a boa aplicação desse processo. Tá claro? Tá tranquilo? Feita essa breve introdução, nem tão breve assim, né, de quase 40 minutos, vamos começar efetivamente a estudar um por um. Vamos começar a estudar
cada um dos princípios. E o primeiro dos princípios que nós vamos estudar é o princípio do devido processo legal. Não poderia iniciar o estudo por outro que não fosse esse. Alguns autores, como por exemplo a professora Ada Pellegrini Grinover, chega a dizer que o princípio do devido processo legal é o princípio dos princípios. O professor Guilherme de Souza Nutti, ele tem uma obra, inclusive, chamada Princípios de Direito Penal e Processo Penal, é uma obra muito interessante. Ele rotula o devido processo legal como o princípio fundador. Por que ele é tão relevante? Por que esse princípio é um princípio tão relevante que a gente vai precisar realmente observar? Esse princípio diz o seguinte, diz, olha, eu, efetivamente, vou construir o processo a partir dessa estrutura. Esse princípio, ele consegue, de determinada forma, sintetizar tudo aquilo que eu espero de um processo constitucional e moderno. Vamos entender por quê. Lá no direito penal, vamos voltar para o direito material, lá para o direito penal, vocês estudaram o princípio da legalidade. O princípio da legalidade é, para o direito penal, o mais relevante de todos os princípios, uma vez que ele vai marcar a ideia de que não há crime sem lei que o defina. Por que esse princípio ele é tão relevante para o direito penal? Porque indicar que a gente tem na lei o referencial de que é a lei que vai delimitar o que é crime, representou um grande avanço. E é uma decorrência efetiva daquela inversão de poder que eu falava agora há pouco. Por quê? O que acontecia antes? Vamos para um momento anterior a isso. Eu não precisava de lei para definir o que era crime. Porque o que predominava, o que prevalecia, o que era a dominante, era a vontade do monarca, vontade de um monarca absoluto. Então, o monarca, naquele momento, detentor de um poder ilimitado, ele dizia, ó, tal coisa é crime, no dia seguinte ele dizia isso, ou ele dizia é crime para você, para ele não é, e acabou. No momento em que a gente tem todo aquele processo de ruptura dessa relação de poder e criação de uma nova relação, que eu falei agora há pouco, derivada das relações, das revoluções aí dos séculos 17 e 18, e que eu passo a conter, a limitar o poder do Estado, a lei vai aflorar como um grande limitador do poder do Estado. Não é à toa que nos direitos públicos, eu estou falando de direito penal, direito tributário, direito administrativo, direito constitucional, qual é a regra do princípio da legalidade? É a lei que define tudo. No direito penal, só há crime se a lei definir. Lá no direito administrativo, o Estado só pode fazer algo se a lei autorizar. No direito tributário, só há tributo se a lei definir. Então, por aí vai. É uma lógica muito diferente dos direitos privados, né, em que eu posso fazer tudo que a lei não proibir. Nos direitos públicos, ou seja, os direitos que envolvem e há um protagonismo maior do Estado, o Estado e sua atuação são balizadas, são limitadas pela própria atuação dos limites legais. A lei define a atuação do Estado sem nenhuma possibilidade de não observância. Então, veja, no princípio, o princípio da legalidade no direito penal é relevantíssimo, porque ele representará a materialização dessa grande conquista que é limitar o poder do Estado. E aí o que funciona para o direito penal? A indicação de que essa lei que define o que é crime funcionará como um grande outdoor. A lei funcionará como uma espécie de um grande outdoor. Eu vou olhar para a lei penal, vou ler escrito aquele conjunto de crimes e eu vou saber o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso. E o que é que eu vou receber caso eu faça. Então, veja, a grande contribuição do princípio da legalidade no direito penal é deixar clara a ideia de que aquele conceito de crime alcançará todos. Eu abandono aquela lógica casuística, pessoal, arbitrária dos modelos anteriores
e passa a ter uma construção geral, ou seja, o homicídio, o furto, o roubo, vale para mim, vale para a Tene, vale para a Letícia, vale para o Antônio, e vale para todo mundo. E acabou. Então, a grande contribuição do princípio da legalidade no direito penal foi essa, né, a universalização do conceito de crime. Esse mesmo movimento nós vamos ter aqui no processo penal. Então, por mais que a gente fale de devido processo legal, a primeira grande contribuição desse princípio é deixar claro de que o processo deve ser legal. Ou seja, o processo deve estar previsto na norma. A sequência de atos, que é o que caracteriza o processo, afinal de contas, é uma sequência ordenada de atos destinado a um determinado fim, essa sequência de atos deve estar necessariamente prevista na lei. Por quê? Para eu evitar o raciocínio casuístico que havia antes. Antes, como a gente viu na aula passada, a relação era uma relação muitas vezes privada, muitas vezes arbitrária, muitas vezes completamente casuística. Se eu era amigo do rei, eu tinha um tratamento, se eu era inimigo do rei, eu tinha um outro tratamento. No momento em que eu passo a dizer que o processo, com toda a sua organização, com toda a sua sequência de atos, deverá estar previsto na lei, a gente vai efetivamente disciplinar a ideia de que, tal qual o crime está definido em lei para alcançar todo mundo, o respectivo processo está previsto na lei para alcançar todo mundo. Esse caráter universal, universalista do processo, é uma grande conquista advinda dessa ruptura de exatamente a base de um Estado democrático de direito, a garantia que eu tenho de que tudo bem, eu posso ser punido, eu posso perder meus bens, eu posso perder minha liberdade, posso perder o que for, mas eu vou perder observado um processo previsto em lei, que eu tenho ciência de como é que vai ser, para que eu não seja surpreendido, para que eu não seja impedido de exercício dos meus direitos, e eu vou ter ciência do que é que vai me esperar. Então, a vantagem de você colocar o processo na lei é essa. A lei funcionará como uma espécie de autor, para publicizar, para deixar muito claro qual é o caminhar que você vai ter. Se é uma sequência ordenada de atos, que sequência é essa? Tá? Então, o princípio do devido processo legal, ele vai ser, em grande parte, caracterizado, talvez a parte que mais importe do princípio do devido processo legal é exatamente ser legal, ou seja, estar previsto em lei. Tá? Isso foi uma grande conquista. Só para fechar realmente essa ideia e eu continuar com a explicação. No nosso olhar de século XXI, hoje, 2020, não sei se vocês já pensaram que semana que vem já é setembro, né? Então, assim, quando chegar nos BR-Obró, aí é ladeira abaixo, né? Então já é um 2020 cheirando a 2021. Dizer que o processo tem que estar na lei, isso é de uma obviedade tremenda. Mas nem sempre essa obviedade existiu. Na verdade, nem sempre isso foi alcançado de forma tão óbvia, né? Ao contrário, como a gente viu na aula passada. Agora, vamos voltar lá para o direito penal, vamos voltar para o direito material. Esquece um pouquinho o processo. Lá, definir o princípio da legalidade como um princípio fundador do direito penal foi um grande avanço. Significou, de fato, um grande avanço. Dizer, olha, o Estado é o seguinte, você pode me punir, você pode definir os crimes, mas faça uma definição na lei. É a partir da lei que você vai fazer essa definição. Então, o princípio da legalidade, insisto, é um grande contributo, um grande avanço que o direito penal vai ter, mas é insuficiente. Por que é insuficiente? Porque imagina só, imagina que eu tivesse no direito penal apenas isso. Não há crime sem lei que o defina. Aí hoje, o legislador, hoje, 25 de agosto de 2020, o legislador penal vai e tipifica como criminosa uma conduta que eu pratiquei em junho.
quando eu fosse reclamar, ele ia dizer, não, Rafael, segura a tua onda. O que você me exigiu, está aqui na Constituição, é que não há crime sem lei que o defina. Está aqui a lei. Eu atendi o que você queria, não vem dizer que eu fui arbitrário, não. Então, veja, o princípio da legalidade foi uma conquista, aperfeiçoamento. O que veio depois do princípio da legalidade? O princípio da anterioridade da lei penal, dizendo, olha, o senhor tem que definir em lei esse crime, e esta lei há de ser anterior à prática do crime. Essa lei será anterior, obrigatoriamente, à prática do crime. Então, se eu criminalizo hoje um fato, ele só vai valer daqui para frente. Então, aí eu vou ter o princípio da legalidade atendido, mas eu também tenho o princípio da anterioridade, o princípio da irretroatividade da lei penal para prejudicar. Tem um outro princípio que vai ainda mais qualificar todo esse modelo de direito material, que é o princípio da intervenção mínima. O direito penal deve se preocupar apenas e tão somente com os valores mais importantes que uma sociedade tem. Então, percebam, a conquista que representou o princípio da legalidade foi muito grande, mas ela precisou de aperfeiçoamentos, porque ele, por si só, não conseguiria controlar a atuação do Estado como eu queria. Eu não sei porque eu estou gritando que afetação é essa, que exagero louco é esse, né? Então, esse mesmo processo de aperfeiçoamento, né, nós vamos ter no processo penal. Então, veja, o princípio da legalidade, que é um princípio de direito material, de direito penal, ele guarda um diálogo, Cristênio, com o princípio do devido processo legal. Tá? Ele vai guardar esse diálogo. Lá, para definir o crime, aqui, para definir o processo. Mas, da mesma forma que lá, apenas a legalidade não resolvia a minha vida, aqui eu também precisei aperfeiçoar a ideia de um processo legal. E eu passo a dizer que esse processo legal deve ser devido. E como é que a gente pode traduzir esse devido? Como adequado, calibrado, ajustado. O processo devido é um processo que é ajustado, que é calibrado, que é efetivamente pensado naquela situação. Então, o mandamento que esse processo sinaliza é o seguinte: olha, Estado, para que você possa exercer a sua jurisdição, que nós sabemos que é um monopólio seu, e quando eu digo exercer a jurisdição, diz respeito a todas as produções de consequências, todos os efeitos que o exercício dessa jurisdição pode ter, a prisão, a condenação, a limitação de um direito, a interdição de um direito, o atingimento de um direito, você deve seguir um processo que seja legal e devido. Em outras palavras, ele tem que ser positivado numa lei para que todo mundo tenha acesso e saiba efetivamente o que ali está acontecendo, e deve ser adequado. O que significa isso? Deve ser ajustado, deve ser calibrado, ele deve ser pensado para aquele determinado tipo de situação. Por quê? Porque qual é a diferença do veneno para o remédio? É só a dose. O veneno é só diferente do remédio, muitas vezes só pela dose. Eu me lembro de um caso da minha família, uma irmã da minha mãe, minha tia, uma das minhas tias, encontrou em casa uma caixa de um remédio que estava próximo de vencer, e ela ficou com pena de jogar fora e tomou, para não estragar, para não destruir, como a gente fala em cearês. A véia quase papoca, quase vai quase viu a luz. Deus quase ia puxando. Por quê? Porque é uma estupidez você tomar um remédio, né, que você não está precisando e que, muitas vezes, não é adequado para aquele momento. Você tomar um remédio num contexto, você tomar um remédio em outro contexto, aquilo ali pode gerar um risco grave à sua saúde. É só uma questão de dose, de momento. Então, com o processo acontece a mesma coisa. Imaginemos o seguinte: imagina que eu tivesse pensado, eu vou voltar às comparações com o direito penal, lembra que eu falei agora há pouco, e aí, Cristiane, só voltando àquela ideia, lembra que eu falei que o direito
penal definiu o princípio da legalidade, mas foi aperfeiçoando esse princípio com outros, interioridade, intervenção mínima e retroatividade. Então, se eu tivesse dito que a exigência a ser imposta ao direito processual penal era apenas definir na lei o processo, isso é muito pouco. Porque ele poderia dizer, olha, eu vou definir aqui um processo qualquer, esse processo vai valer para todos os crimes e não reclame, porque você queria um processo da lei, está aqui a lei. Isso não resolvia. De maneira alguma resolveria. Porque como é que eu poderia processar da mesma forma, de uma forma única, uma injúria e um homicídio? Uma calúnia e o enfrentamento do crime organizado? Não funcionaria. Ou seja, é como se eu tivesse um único tratamento para várias doenças diferentes. Porque vejam só, eu vou ao médico, Freitas vai ao médico, nós temos a mesma doença. O médico passa o mesmo tratamento, o mesmo remédio, na mesma dosagem. O que é isso? Uma grande coincidência. Porque o tratamento é um para mim e outro para ele. Às vezes pela idade, por alguma comorbidade que você tenha, pela altura, pelo peso, por uma série de fatores, eu vou mudar efetivamente aquele determinado tipo de tratamento. Então, eu vou mudar esse determinado tipo de tratamento. Só um minutinho, eu tenho uma colega aqui que está perdida no link da nossa aula. Deixa eu só informar aqui a ela. Só um minuto, por favor. Então, veja só, o que nós vamos ter é a necessidade de trabalhar com essa lógica, a lógica de que eu vou precisar adequar, calibrar esse determinado processo para que ele possa atender satisfatoriamente a todas essas situações. Então, esse processo não pode ser um processo único, rígido, não. Ele será um processo flexível que vai se amoldar. Então, por exemplo, eu vou criar uma estrutura de processo para o juizado especial, eu vou criar uma estrutura de processo para os tribunais, eu vou criar uma estrutura de processo para o tribunal do júri. Então, à medida que eu for imaginando, customizando, calibrando esse processo, ele continua sendo um processo legal e terá efetivamente uma melhor ou maior adaptação a essas estruturas. Então, é por isso que o devido processo legal ele é um conceito complexo, porque ele tanto passa a ideia importantíssima de que eu tenho que ter um processo definido e estruturado em lei, como esse processo há de ser um processo extremamente absolutamente. E aí, principalmente, o que a gente precisa entender? Isso, o que nós precisamos é sempre dizer o seguinte, olha, isso é muito importante. E por que professores como a professora da Pellegrini dizia, o professor Guilherme de Souza Nutti diz que é o princípio fundador, que é o princípio dos princípios? Porque no momento em que eu afirmo que o processo precisa ser previsto em lei, que eu preciso observar o que a lei está definindo, e que eu preciso, essencialmente, trabalhar com uma lógica, repito e insisto, calibrada, ajustada, isso vai garantir que esse processo atenda ao ampla defesa, isso vai garantir que ele atenda ao contraditório. Então, os princípios que nós vamos ver depois são decorrências naturais do princípio do devido processo legal. É como se, ao afirmar que eu tenho que ter um processo calibrado, ajustado, devido, adequado e previsto em lei, eu conseguisse, com esse enunciado, sintetizar toda a estrutura do processo moderno. Eu não vou conseguir imaginar um processo que seja devido se eu não respeitar a autodefesa. Esse processo não será devido se eu não respeitar o contraditório.
é o princípio fundador. E mais, o princípio do devido processo legal, ele não deve, efetivamente, ser observado apenas pelo julgador. O princípio do devido processo legal deve ser observado, primeiro, pelo legislador, ou seja, o primeiro a observar esse princípio é o legislador. O legislador, no momento em que ele para organizar na lei qual é o modelo de processo que ele vai adotar para aquele caso concreto, ele deve ter em mente a figura do devido processo legal. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou, como legislador, criar um modelo de processo a ser aplicado, a ser utilizado nos juizados especiais ou no tribunal do júri. Eu já tenho que criar um modelo abstrato na lei, customizado e pensado para aquela situação. Claro que quando eu modelo esse processo na lei, eu não estou pensando num caso concreto, estou pensando numa situação. Então, vou definir o procedimento do juizado especial. Eu não vou pensar no processo do fulano contra o ciclano, vou pensar naquele tipo de crime que será apurado no juizado especial e vou modelar ali o processo que eu quero. Mas esse legislador, mesmo não trabalhando com um caso concreto, e sim com um modelo abstrato previsto na lei, ele tem que ter em mente que esse modelo deve ser, efetivamente, um modelo estruturado, próprio, e principalmente gestado de maneira a equilibrar aquela situação. Deixa eu trabalhar com exemplos concretos. Na hora que o legislador definiu o modelo de processo a ser adotado no juizado especial, o que ele teve que ter na cabeça? Que eu vou mandar para o juizado crimes que são menores, crimes cuja pena não exceda 2 anos, que são crimes menos graves, crimes com menor impacto social. Então, por exemplo, o legislador disse, olha, para esse tipo de crime, é adequado, é devido que a gente admita a solução negociada. Então, por exemplo, no juizado especial, nós vamos encontrar acordos. Então, eu posso resolver por um acordo. Por quê? Como eu estava falando de crimes menos graves, crimes menos complexos, o acordo atenderia, muitas vezes, a solução. É uma forma de pensar do legislador para organizar aquela aplicação do devido processo legal. Agora, veja, assim como o legislador tem que ter em mente esse princípio, obviamente, o aplicador do processo, no caso o juiz, que é o grande reitor do processo, com mais propriedade ainda, deve ter em mente a aplicação desse devido processo legal. Então, o juiz não pode deixar de observar aquela estrutura, aquele arcabouço, aquele esqueleto de processo previsto na lei. O juiz não pode realizar atos como inversão da ordem dos atos processuais, observância dos prazos e formalidades do processo. Então, se o processo diz que a acusação fala em 5 dias e a defesa fala em 5 dias, o juiz deve observar esses prazos, deve observar essa ordem. Então, o princípio é um princípio importantíssimo, porque ele tem 2 destinatários. Um destinatário que é o próprio legislador, no momento em que ele vai precisar observar, ao criar as regras abstratas de procedimentos e processos em lei, ele vai precisar observar essa relação de adequabilidade, mas também e principalmente o reitor, o julgador, que vai precisar também observar com mais rigor ainda qual foi o arcabouço que a lei trouxe para aquele processo. Então, se ela definiu uma ordem, né, se ela definiu... eu coloquei, Lorena, fique tranquila que eu coloquei a sua chamada, sua presença. Ele vai ter que observar, efetivamente, de forma muito rigorosa, essa ordem. Tá bom? Então, o que é importante no devido processo legal? Primeiro, a definição que a gente vai ter uma estrutura de processo, né? Essa estrutura de processo, ela tem que ser definida na lei, que ela vai ter uma aplicação universal, ela passa a valer a todos, mas ela não é qualquer definição de processo. O modelo, a modelagem processual tem que ser ajustada e calibrada para a situação concreta que eu quero efetivamente vir a processar. Aqui eu vou ter que levar em conta coisas como quem é aquela determinada, quem é o autor do fato, quem é a vítima,
qual foi o fato que ele praticou, para que eu possa calibrar esse processo. E aí, tanto o legislador quanto o julgador devem observar, e repito, não é à toa que a doutrina vai chamar esse princípio de princípio fundador, de princípio, porque todos os outros serão, de alguma maneira, decorrentes dele. Sobre o devido processo legal, tá ok? Queridos, eu não vou começar o segundo princípio, porque o segundo princípio, que é o princípio da verdade real, vai nos tomar aí por baixo 1 hora e 20. É um princípio bem extenso, que a gente precisa de muita atenção. Tá? Mas antes de encerrar a aula, eu prometo a vocês que eu não vou fazer isso todas as aulas, tá certo? Porque é chato até ficar sempre perguntando isso. Mas como a gente está no início do semestre, e um início bastante atípico, porque a gente está efetivamente começando o semestre por meio remoto, eu gostaria de perguntar a vocês do que é que estão achando das aulas, se vocês estão gostando, se essa metodologia é uma metodologia que está colaborando, se está dando para acompanhar bem, tá? Como eu falei, em algumas aulas, tá? Até aproveitando, eu vi que tem uma dúvida aqui no nosso grupo, nem todas as unidades nós teremos slides, né? Os slides eu uso em algumas unidades. Então, nas unidades que eu uso, eu já disponibilizei os slides lá no AVA. Então, não tem problema, se você for para uma unidade e não encontrar o slide, é porque naquela unidade a gente não trabalha com slide, a gente vai vendo em outros. Mas eu queria ouvi-lo, se quiser usar o microfone, é um prazer, quiser ligar a câmera também, quiser responder pelo chat, eu preciso de um feedback de vocês para saber se está bem, se a gente está conseguindo passar bem, para que a gente possa manter esse ritmo. Eu insisto, não vou perguntar isso todas as aulas, eu sei que é um pouco cansativo, mas, pelo menos por enquanto, eu gostaria de ter um retorno de vocês. Tá? Lembrando sempre que essa aula ela é gravada, né, e eu sempre coloco lá no AVA o link, e fora isso, vocês têm todo o semestre replicado nos vídeos, cujos links também estão lá. Tá certo? Então, todos nós temos. Isso aqui está sendo um aprendizado para todos nós. É por isso que a gente precisa sempre estar compartilhando aqui nossas experiências, porque isso é novo para todo mundo, né? De repente a gente está se acostumando. O próprio AVA é uma novidade muito bacana, mas é uma novidade, a gente está ainda se familiarizando. Mas juntos, dividindo aqui nossas dúvidas e nossas soluções, a gente vai conseguir se adaptar mais rápido, tá? Tainá, eu já coloquei aqui, que eu vi que o senhor estava presente, eu já coloquei a sua presença, fique tranquilo, viu? Então, queridos, a qualquer momento, por favor, eu peço a vocês, até para não ficar voltando a esse tema toda a aula, mas qualquer dificuldade, qualquer coisa, me comuniquem, tá? Eu quero ir ajustando com vocês, para mim é muito importante que vocês estejam confortáveis, estejam cômodos na matéria e que possam, efetivamente, trabalhar com tranquilidade. As provas serão online, serão pelo sistema, certo? As provas serão pelo sistema. Felipe, eu vou colocar a sua presença, tá? Então, qualquer dificuldade, queridos, eu peço que vocês me compartilhem. Para a gente está sendo, Eva, para todos nós, um grande aprendizado, né? Daí porque eu tenho uma preocupação adicional nessas aulas, que são virtuais, aulas remotas, porque quando a gente está presencialmente, eu tenho um pouco mais de facilidade de perceber, até pelo olhar de vocês, pelo comportamento na aula, como é que a coisa está fluindo. Aqui eu preciso que vocês me digam, tá bom? Então, qualquer coisa, conversem, tragam as dificuldades que a gente junto aqui vai resolver. Como eu falei, tem aulas que a gente vai usar slide, olha a tecnologia imensa que eu comprei para dividir com vocês. Comprei um quadro branco. Sabe aquela história de saudade de usar o quadro branco, professor? Pronto, tá aí, eu comprei um quadro branco, em alguns momentos vou usar o quadro branco para que a gente possa ver as explicações, mas o importante é que a gente possa efetivamente ter aí uma boa... Professor, só ratificando aqui, rapidinho. Diga. Assim, então, os slides para a gente acompanhar o passo a passo da aula, tem algumas aulas que não tem, evidentemente, até porque já tem muito conteúdo também seu, do senhor, Exato. em videoaulas, né?
Exatamente. Na maioria das unidades vocês vão encontrar, mas não todas, tá certo? Mas agora, por exemplo, na sequência que nós vamos entrar depois de princípios, inquérito, ação penal, competência, prisões, quase todas essas unidades vocês vão dispor lá de slides, tá bom? Mas tá tranquilo, professor, tem muito material pra gente já, tá show, viu? Beleza, qualquer dúvida tragam para mim, tá certo? Queridos, na próxima quinta-feira nós vamos estudar o princípio da verdade real. Esse princípio é um princípio que a gente precisa ter mais atenção, porque ele vai demandar efetivamente um pouco mais de cuidado, porque ele era visto de uma forma, hoje ele é visto de outra, a gente vai precisar ter um pouco mais de cuidado, tá bom? Sobre a aula de hoje, mais alguma dúvida? Quanto às presenças, eu já fiz a chamada, já coloquei todo mundo aqui, fiquem tranquilos. Então, eu vou encerrar aqui a gravação. Uma ótima